Estou brincando. Irmãos, paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo seu interesse de aprender um pouco mais da palavra. Eu fico muito feliz quando alguém, se um casal da igreja me chamou para conversar, falei, meu Deus, deve ser algum BO, né? Aí quando vieram falar, falou, pastor, a gente tem interesse de conhecer mais a Bíblia. Eu falei, ô glória, ainda bem que não era BO, né? Eu falei, amém, vamos estudar, vamos para cima, né? E eles estão estudando juntos, eu indiquei alguns livros, passei alguns estudos, e eles estão firmes estudando aí. Hoje eles não estão aqui, mas devem estar estudando em casa, né? Então nós falamos aqui na terça-feira passada sobre a igreja com seus comportamentos curados. Relacionamento é algo difícil, né? E a Bíblia, ela tem o cuidado de tratar os relacionamentos, né? Relacionamento é complicado mesmo, mas a Bíblia, ela tem esse cuidado de nos orientar como deve ser o nosso relacionamento. E aí você vê nas cartas de Paulo, principalmente, Paulo falando várias vezes sobre a gente tomar cuidado para não prejudicar os relacionamentos. Porque como nós falamos aqui, a igreja, ela é o carral em hebraico. Carral em hebraico é família. Família. Então a igreja é uma família. Então se você chegar na igreja e seu relacionamento com os irmãos está prejudicado, o seu culto vai ser prejudicado. A sua adoração vai ser prejudicada. O seu entendimento da palavra vai ser prejudicado. Então nós precisamos ter os nossos relacionamentos curados, sarados. Não tem aquele negócio, eu estou no culto, mas eu não converso com o irmão lá. Não, irmão. Os nossos relacionamentos têm que ser sadios. E aqui em Efésios, capítulo 5, na terça-feira passada, nós falamos até o versículo 14, né? Nós falamos ali, quando Paulo fala sobre, para nós sermos imitadores de Deus, né? O versículo 1, olha lá o versículo 1 de Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, como ele fala para nós, como que deve ser a nossa maneira de agir, como Deus agiria. Mas, Reinaldo, isso é impossível. Não é impossível, irmãos, porque ele fala que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. O filho amado, naturalmente, ele imita o pai. O filho que é amado pelo pai, naturalmente ele imita a conduta do seu pai. Até o jeito de andar parece. Até o jeito de falar parece. Por quê? Porque ele é um filho amado. Diga assim, eu sou um filho amado de Deus. Então ele fala, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então eu posso ser igual a Deus, se eu entender que eu sou um filho amado de Deus. Aí nós falamos, né, sobre a questão da imoralidade sexual, que Paulo também trata, e aí ele fala sobre os filhos da luz. Versículo 8, olha lá comigo o versículo 8, de Efésios 5. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz,
se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então nós falamos da diferença de andar em trevas e de andar na luz. Quem anda em trevas anda na mentira. Não é à toa que a Bíblia diz, em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Quando Deus, se você ler Gênesis capítulo 1, você vai ver, no princípio criou Deus céus e terra. Aí do versículo 1 ao versículo 2, passam milhares de anos. Do versículo 1, do capítulo 1 de Gênesis até o 2, passa milhares de anos. E aí a Bíblia diz assim, e havia trevas na face do abismo. Então quem trouxe essa treva, quem trouxe essa, como eu falei na terça-feira passada, né, até a Helena me questionou ali na porta, né? Como assim ignorância? Porque a mesma palavra trevas é a palavra ignorância no hebraico. E a Bíblia diz assim, que havia trevas. Por quê? Porque o diabo ele foi lançado do céu para a terra e houve o caos. E a partir desse caos houve trevas na terra. Por isso que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, ele é o pai das trevas. Mas aquele que está em Cristo, ele é um filho da luz. Ele não vive na escuridão, ele não vive na ignorância, ele vive na verdade. Foi por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a... O que Jesus falou, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz. Eu dissipo todas as trevas. Então ele fala assim, agora vocês vivam como filhos da luz, vivam na verdade, vivam na clareza, não tenha nada oculto. Viva na verdade, viva na revelação, não viva na ignorância, viva no conhecimento. Aleluia. E aí ele termina dizendo, né, que todas as coisas, versículo 13, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Agora nós paramos no versículo 14, né? Vamos continuar aqui do versículo 15. Diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então ele começa no versículo 15, preste atenção. Ele começa no versículo 15 falando a diferença de viver como nécio e viver como sábio. Qual é a diferença? O nécio, há algumas características na vida dele. O nécio, ele não possui conhecimento, ele não possui capacidade, ele não tem os seus sentidos sadios, ele não tem coerência. A Bíblia ela fala, o nécio é alguém louco. E agora o sábio é diferente do nécio. O sábio é competente, ele é ciente, ele é consciente, ele é instruído. Então o nécio, ele vive na incoerência, ele é ignorante, ele não tem os seus sentidos corretos, mas o sábio não, o sábio ele é consciente. O que nós vemos hoje, irmãos? Pessoas que vivem como nécios, pessoas que vivem como louco, ele não tem coerência. Hoje ele fala uma coisa, amanhã ele já muda. Ele fala uma coisa agora, daqui a pouco ele já muda, ele não é coerente, mas o sábio não. E o apóstolo Paulo ele fala para nós vivermos prudentemente como sábios e não como nécios. E o versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Preste atenção. O sábio, ele sabe administrar o tempo. Uma das características de alguém sábio, ele sabe administrar o tempo dele. Às vezes você já disse, ou eu já disse isso, você talvez já disse, ou já ouviu alguém falar assim, meu Deus,
Não dá tempo de fazer nada no meu dia. O dia tinha que ter 30 horas. Não dá tempo de fazer nada. Quando a gente fala isso, irmão, uma característica é que nós não estamos sendo sábios. Os dias sempre teve 24 horas. A diferença é como alguns administram o tempo e como outros administram o seu tempo. Então, se eu quero fazer uma atividade, né, às vezes a gente sempre falava na faculdade para o professor assim, ele fala assim, tal dia tem que entregar o trabalho. A gente falava assim, mas eu não tenho tempo. Aí o que ele falava? O que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Ele falava, eu durmo. Eu falava, então você tem tempo. Tem 6 horas aí para você estudar. Então não tem como, né? Com o professor sempre tem a resposta, né? Não tem como. Por quê? Porque se você conseguir administrar o seu tempo, você vai ver que vai sobrar tempo. E ele está falando aqui, remindo o tempo, ou sabendo administrar o tempo, ou aproveitando as oportunidades. Todos os dias, irmãos, Deus nos dá a oportunidade de vivermos 24 horas do nosso dia com sabedoria. Agora, quando eu ajo sem sabedoria, como nécio, eu não consigo aproveitar o meu dia. Então nós temos que saber administrar, saber aproveitar o tempo, ou remir o tempo, porque os dias são maus. Coloca a mão sobre a tua cabeça assim e fala assim, Senhor, me dá sabedoria para administrar o meu tempo. Como eu falei aqui na terça-feira passada, irmãos, tempo é uma coisa muito preciosa. Quando você trabalha lá no seu trabalho, você está vendendo o tempo. Você está lá vendendo 8 horas do seu tempo. Então o tempo é algo precioso e nós precisamos, como filhos da luz, saber administrar o nosso tempo, saber remir o tempo, saber aproveitar as oportunidades que Deus nos dá todos os dias. 24 horas de oportunidade que Deus nos dá todos os dias. E ele diz, versículo 17, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia. Por esta razão. Então, olha o que está falando ali, irmão. Por esta razão. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, como que eu consigo compreender qual é a vontade do Senhor para o meu dia? Primeira coisa que eu faço quando acordo, dobrar o meu joelho e falar, Senhor, como que eu vou hoje administrar o meu dia? Qual é a sua vontade para mim nesse dia? O que eu tenho que fazer nesse dia, Senhor, de acordo com a tua vontade? Procurar entender qual é a vontade de Deus, porque senão a gente está fazendo a nossa vontade e não a vontade de Deus. E quando a gente faz a nossa vontade, não dá certo. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, com certeza as coisas caminham, as coisas acontecem. Então eu preciso compreender, Senhor, o que eu vou fazer hoje? Qual vai ser a atividade que eu vou fazer hoje? Para onde eu vou hoje? Qual vai ser o curso que eu vou fazer? Qual vai ser o vídeo que eu vou assistir? Qual vai ser tudo que você fizer no seu dia? Procure compreender qual é a vontade de Deus. Porque se você andar na sua vontade, meu irmão, com certeza vai chegar no final do dia e você vai ter arrependimento, vai ter culpa e remorso. Mas quando você faz a vontade de Deus no seu dia, com certeza, você vai chegar no final do seu dia e falar, glória a Deus, o meu dia foi produtivo. Hoje eu consegui crescer mais. Meu irmão, isso aí acontece comigo. Às vezes eu pergunto, mas geralmente são coisas que acontecem comigo. Você já deitou na cama e falou assim, meu Deus, eu não fiz nada hoje. Não fiz nada hoje. Nada. Agora tem dia que você deita e você fala, hoje meu dia foi produtivo. Hoje meu dia foi abençoado. Já aconteceu isso, irmão? Isso é uma característica de alguém sábio. Porque o nécio, ele não está nem aí. O louco, para ele tanto faz. Mas agora para alguém sábio, ela coloca a cabeça no travesseiro, ela fala, glória a Deus, Senhor. Hoje o meu dia foi uma bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui.
versículo 18. Agora o apóstolo Paulo, você conhece esse versículo? E esse versículo aqui dá muito pano para manga, né? Tem gente que fala assim, ô pastor, mas eu posso beber uma cervejinha, eu posso beber um vinho, é pecado ou não? E aí pegam esse versículo, né? De Efésios 5,18, que diz assim, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que Paulo está falando aqui, irmão, não é necessariamente sobre vinho. Ele está falando aqui da condição de alguém embriagado. Qual é a condição de alguém bêbado? Ele está falando que essa pessoa que está embriagada, ele é controlado pelo vinho. O bêbado, ele não tem domínio próprio. A pessoa que está embriagada, ela não tem consciência. Ela perde a noção das coisas. Você já viu um bêbado, irmão? Ele não tem consciência de nada. Ele não tem domínio próprio. Até as pernas, né, ele não consegue dominar. E ele está falando assim, não se embriague. Não seja dominado pelo vinho, mas seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. Seja controlado. Então não seja uma pessoa que vive bêbada, que não tem domínio. Uma pessoa que não tem consciência do que está fazendo, mas se encha do Espírito Santo. Se encha do poder do Espírito Santo. E com certeza você vai viver como sóbrio. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando alguém com que ele possa tragar. Por isso que ele fala, então vocês precisam ser sóbrios, você precisa ter consciência do que você está fazendo. Você precisa ter domínio próprio. E o Espírito Santo, ele não tira a consciência de ninguém, irmão. Eu falei aqui na terça passada, uma pessoa que tem o Espírito Santo, é uma pessoa que, mesmo tendo o Espírito, ela consegue ter as suas faculdades mentais totalmente controladas por ela. Sabe aquele negócio, eu não sei o que eu fiz, eu estava no Espírito. Isso aí, meu irmão, isso aí não é bíblico. Porque o Espírito Santo, ele não tira a consciência de ninguém, pelo contrário, né? Ele deixa a pessoa totalmente consciente. Ela sabe aquilo que ela está fazendo. Então, muitas vezes a gente pensa assim, uma mudança de vida de alguém, é o Espírito Santo ou é comportamento? Ou a pessoa se esforça e muda? É tanto uma coisa como outra. É tanto o Espírito Santo agindo dentro de mim, me impulsionando a mudar o meu comportamento, e é como eu também me esforçando para mudar o meu comportamento. Então, aquele negócio assim, o camarada... Ontem ele era um mentiroso, um fofoqueiro, um adúltero, um ladrão. Aí o Espírito Santo vem sobre ele e no outro dia ele não quer mais nada daquilo. Não é verdade, irmão. A pessoa, ela sempre vai lutar contra aquilo. E a mais agora ela tem o Espírito Santo que ajuda ela a vencer todas essas fraquezas dela. Mas se ela não vigiar, irmão, ela vai cair de novo. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele fala tantas vezes para a igreja cuidar naquilo que ela fala, naquilo que ela pensa, aonde ela pisa. Então, por isso que ele tem esse cuidado. Então, ele está falando assim, não se deixe controlar pelo vinho, não viva como um bêbado, mas se encha do Espírito Santo. Versículo 19. Qual é a característica de alguém cheio do Espírito? Ela fala entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que sempre, na boca dela, tem um hino, tem um salmo, tem um cântico espiritual. Mas quem não tem o Espírito tem sempre uma palavra de murmuração.
uma palavra de reclamação, uma palavra de desânimo. Então quem tem o Espírito Santo, olha aí, meu irmão, olha aí, versículo 19, falando entre vós com salmos. Tem salmo aí, meu irmão, na sua boca? Tem hino de adoração, tem louvor, aleluia, e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem o Espírito está sempre dando graças a Deus. Quem tem o Espírito tem sempre um cântico nos seus lábios. Ele nunca está murmurando, ele nunca está reclamando. Você sabe aquela história bem antiga? Eu vou ver se eu lembro ela. Diz que tinha um cara num reino, um súdito de um rei, que toda vez ele falava assim: Deus é bom, rei. Deus é bom, tudo que ele faz é maravilhoso. Deus é bom. Aí o rei começou e ficou nervoso com ele. E esse rei, ele sempre ia caçar com esse homem. Aí eles iam caçar e toda vez aquele cara falando: não, rei, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é... E ele sempre glorificando a Deus, sempre exaltando o Senhor, sempre sendo grato a Deus, graças a Deus. Aí um dia o rei ficou nervoso, falou para ele: eu vou te prender, hein? Se você não parar com esse negócio de Deus é bom, de Deus é maravilhoso, eu vou te prender. E ele: não, rei, mas Deus é bom, graças a Deus, tudo que Deus faz é maravilhoso. Aí o rei prendeu ele. Aí teve um dia que esse rei foi caçar e ele machucou o dedo, cortou o dedo e perdeu o dedo. E aí, na outra vez ele foi caçar de novo, e aquele cara sempre falando: ó, rei, Deus é bom, até nisso aí Deus é bom. E ele: como que Deus é bom? Eu perdi meu dedo. Não, Deus é bom, glória a Deus. E aí esse rei foi caçar um dia, depois que ele prendeu esse homem, porque ficava falando que Deus é bom. E aí esse rei, uma tribo canibal, pegou ele e agora falou assim: agora a gente vai cozinhar você. Preparou o caldeirão, a gente vai cozinhar, porque a gente gosta de carne cozida aqui, né? E aí quando estavam para jogar ele dentro daquele caldeirão, veio um cara lá para consultar se aquela pessoa estava em estado perfeito. Porque alguém, para ser sacrificado e ser comido lá pelos canibais, tinha que estar perfeito. E quando aquele cara, ele olha o dedo e não vê o dedo, ele fala assim: ó, não tem como a gente matar ele, não. Ele é defeituoso, não tem problema. E aí quando ele fala aquilo, ele fala assim: ó, a gente vai soltar você e você vai embora. Aí o rei lembra na hora daquele cara que ficava falando: Deus é bom, Deus é maravilhoso. E aí quando ele chega lá, ele chega todo feliz, fala: olha, Deus é bom mesmo, Deus é bom. Olha, era para eu estar dentro de um caldeirão agora, mas eu estou livre. Lembra aquele dia com o meu dedo? Aí, não lembro. Daí ele falou assim: olha, aí ele soltou o cara e falou: me explica uma coisa. Se Deus é bom mesmo, por que ele deixou você preso todo esse tempo? Aí sabe o que ele falou? Ô rei, Deus é bom. Se eu tivesse com você, eu tenho o meu corpo sadio, não tenho nenhuma parte faltando. Se eu tivesse com você, o que ia acontecer? Então Deus é bom, irmão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus é bom. Ele falou: se eu estivesse lá. Então até nisso, irmão, nós temos que dizer que Deus é bom. Já viu gente que é assim, o pneu do carro fura, ela reclama, ela murmura? Já tem gente que fala assim: olha, o pneu do meu carro furou, é porque Deus está me livrando de um acidente lá na frente. Tudo ele vê o lado bom da coisa, né? É isso que Paulo está falando. Falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o versículo 21, irmãos. Preste atenção. Eu acho muito forte isso aqui do versículo 21, quando ele diz assim: sujeitando-vos, ele está falando a igreja de Éfeso, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Diga assim comigo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Você que é um filho
de Deus, o filho dessa casa, um crente em Jesus. Se você não gosta de se sujeitar, irmão, infelizmente eu quero dizer para você que o evangelho não é para você. Ah, pastor, sério isso? É sério. O evangelho, uma das marcas do evangelho é a sujeição, é a submissão. Foi isso que Jesus nos ensinou e foi isso que ele praticou. A Bíblia diz em Filipenses 2, você conhece esse texto, que mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, assumindo forma humana. Quando Jesus, lá em João capítulo 13, ele vai lavar os pés dos seus discípulos, o que ele fala? Eu estou dando para vocês o exemplo, para vocês fazer igual. Agora, responde para mim, irmão, é fácil se sujeitar? Não é fácil. Falar assim, não, é tranquilo, é de boa, eu me sujeito tranquilamente. Não, irmãos, é difícil. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito. Porque se sujeitar, ninguém gosta de se sujeitar. Alguém fala alguma coisa com a gente já reclama, né? Já parte para cima. Por quê? Porque nós não gostamos de se sujeitar. E ele está falando aqui, sujeitando-vos uns aos outros. Agora como? No temor do Senhor. É assim que eu devo me sujeitar a você, Juninho. É assim que eu devo sujeitar a cada um de vocês, no temor do Senhor. Sabendo, o que ele está querendo dizer com isso? Sabendo que eu não estou me sujeitando à pessoa, mas eu estou me sujeitando primeiramente ao Senhor. Se eu não consigo me sujeitar às pessoas, eu não consigo me sujeitar a Deus. E é aí que entra o versículo 22, que aí começa a polêmica, né? As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, olha como ele diz, como ao Senhor. Agora ele vai entrar na questão do casamento, mas ele vai comparar o casamento do homem à mulher, a Cristo e a igreja. E ele fala para a mulher, se sujeite ao seu marido como ao Senhor. Então uma mulher que não se submete ao marido, ela não se submete ao Senhor. Quem está entendendo isso, irmão? Ele está falando assim, se você se submete ao Senhor, se submeta ao seu marido. Por quê? Porque o marido também se sujeita às outras pessoas. Não podemos esquecer o 21, porque tem marido que fala assim, aí mulher, agora você tem que ser submissa a mim. Mas o versículo 21, que diz, sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor. Então, ele está falando aqui, as mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Irmãos, eu já entrei aqui no 22, mas antes, eu quero falar com você sobre, se alguém tivesse falado isso para mim antes, quando eu era mais jovem, eu teria aprendido muitas coisas. Casamento. Agora, dia 6 de dezembro, eu e minha esposa vamos comemorar 17 anos de casado, 20 anos juntos. Ela merece um galardão bem grande por me aguentar, 20 anos. Mas, irmão, eu quero dar um princípio aqui, eu gostaria de um dia ministrar isso com mais tempo, mas eu quero dar um princípio aqui sobre casamento. Abra lá sua Bíblia em Gênesis, depois a gente volta aqui para Efésios, mas Gênesis 1, 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Nós vamos descobrir hoje aqui qual é o tempo certo, o momento certo de casar. Você sabe qual que é o momento certo de casar, irmão? Qual que é o momento certo de casar? Tem uma hora certa de casar? Nós vamos descobrir isso hoje pela Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 26.
A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, que o homem é um ser espiritual. Primeiro o homem foi criado no espírito. Depois o homem foi criado no barro. Então em Gênesis 1:26, se você está anotando aí, ele fala sobre o ser espiritual. Criou o homem, Deus criou o homem primeiramente para se relacionar com ele. Gênesis 1:26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, primeiramente, Deus criou o homem no espírito. Então, o homem é um ser espiritual. Primeiramente, Deus criou o homem para se relacionar com ele. Primeiramente. Então, qual que é o segredo de um casamento feliz? Primeiro, o homem saber se relacionar bem com Deus. Primeira coisa. Qual que é o momento certo de eu casar? Primeira pergunta, você se relaciona bem com Deus? Porque primeiro Deus criou o homem para ser um ser espiritual, para se relacionar com ele. Agora, Gênesis 2:7. Agora que o homem, Deus criou o homem no espírito, Deus vai formar o homem no barro. Olha que coisa tremenda, irmãos. Primeiro Deus criou o homem no espírito, para se relacionar com ele, um ser espiritual. Depois, no capítulo 2, versículo 7, Deus formou o homem no barro. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, peraí, Reinaldo. Primeiro Deus criou o homem no espírito, depois Deus criou o homem do pó da terra. Então o ser humano é um ser espiritual, que foi criado para se relacionar com Deus, e o homem também é um ser individual. Diga assim comigo, ser espiritual. Diga assim, ser individual. Então qual que é o momento certo de eu casar, Reinaldo? Primeiro, se você se relaciona bem com Deus, e se você se relaciona bem com você mesmo. Aqui, meu irmão, preste atenção, não tinha mulher ainda. Era só o homem. Então Deus está falando, o que Deus está nos ensinando aqui nessa noite? Que para que eu tenha um casamento abençoado, primeiro eu tenho que me relacionar bem com Deus e depois me relacionar bem comigo mesmo. Porque se eu não me relaciono bem comigo mesmo e nem com Deus, eu não sirvo para se relacionar com outra pessoa. O ser humano é um ser espiritual e um ser individual. Agora, Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Ah, se alguém tivesse me falado isso, irmão. Gênesis capítulo 5, versículo 2. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. Ele chamou tanto Adão e Eva como o nome de Adão. Olha que coisa tremenda, irmão. No dia em que foram criados. Então o ser humano é um ser espiritual, um ser individual, e só depois é um ser social, um ser coletivo. O que é casamento, irmão? O que deveria ser um casamento nos padrões de Deus? Um homem que se relaciona bem com Deus, que se relaciona bem com ele mesmo, e só depois vai se relacionar bem com outra pessoa. Meu irmão, não tem como dar errado. Não tem como. Porque se eu me relaciono bem com Deus e comigo mesmo, aí, meu irmão, se relacionar bem com outra pessoa vai ser tranquilo. O problema, preste atenção. Quem aqui não casou ainda, preste atenção. Busque se relacionar bem com Deus. Busque se relacionar bem com você mesmo. Como assim, Reinaldo? Comigo mesmo.
Qual que é o maior problema hoje, irmão, da quarentena? É que a gente descobriu que a gente tinha que ficar, a nossa companhia tinha que ser nós mesmos. E quando a gente descobriu isso, a gente não gostou da companhia nossa. A gente se viu, a gente falou, eu não gostei dessa companhia não, pastor Zé Carlos. Não gostei de mim mesmo não, misericórdia. Então, se eu me relaciono bem com Deus, e se eu me relaciono bem comigo, eu vou conseguir me relacionar bem com outra pessoa. Agora, o que a gente vê? Isso, irmão, não tem a ver com idade. Tem gente que fala assim, fulano de tal lá casou com 18 anos. Ai, misericórdia, 17 anos. O problema não é a questão da idade. Porque tem gente que casa com 40 e não dá certo, né? O problema é a questão de como ele se relaciona com Deus e como ele se relaciona com ele mesmo. Porque se eu me relaciono bem com Deus e comigo mesmo, eu vou me relacionar bem com outra pessoa. Então, casamento é isso. Eu estou tão cheio de Deus. Porque o que a Bíblia diz? Deus é amor. Eu estou tão cheio de Deus, estou tão cheio de amor, que eu vou ter que começar a dividir isso com alguém. O pastor Douglas Gonçalves diz isso. Eu estou tão cheio de amor, que eu estou transbordando, e eu tenho que alcançar outra pessoa também com isso. Aí eu vou procurar uma esposa. Então, qual é a hora certa de casar? Quando você se relaciona bem com Deus e com você mesmo. E relacionar bem com você mesmo, irmão, os jovens que estão aí, Rebeca, principalmente a Rebeca. Tô brincando. Se relacionar bem consigo mesmo, é você, pelo menos, conseguir pagar suas contas. Eu lembro quando eu era jovem, né? Eu queria sair, eu falava, mãe, dá vintão aí para ir comprar um lanche lá com a namorada. Olha que vergonha, irmão. Não tinha nem 20 reais para comprar um lanche. Pedia dinheiro emprestado da mãe, né? Então tem hoje, o que tem? Uns caras que querem casar, mas não conseguem nem sustentar ele mesmo. Ele não se relaciona bem nem com ele mesmo. Então esse é o princípio. Se relacionar bem com Deus, se relacionar bem comigo mesmo, e depois me relacionar com outra pessoa. E aí Paulo, vamos voltar lá para Efésios. Olha que coisa tremenda, irmãos. Paulo vai comparar o relacionamento, o casamento do homem com a mulher, do casamento de Cristo com a igreja. Bom, isso aqui é fantástico. Não sei se você fica empolgado igual eu, mas isso aqui é fantástico, irmão. Porque o relacionamento, o casamento de Cristo com a igreja tem tudo a ver com o casamento do homem com a mulher. Porque se o meu relacionamento com o meu noivo, eu como igreja, se o meu relacionamento, irmão Pedro, com o meu noivo está bem, o meu relacionamento com a minha esposa vai estar bem. Ele fala assim, olha, assim como o casamento de Cristo, a igreja, é o casamento do homem e da mulher. Então o casamento do homem, eu estou falando do homem de Deus, o homem cristão, o homem da igreja. Preste atenção. O relacionamento meu e de Cristo é um extrato do meu casamento. Tanto da minha parte como da parte da minha esposa. Problema de casamento, irmão, qual que é a raiz do problema de casamento? É o problema de não se relacionar bem com Cristo. Ele fala isso aqui. Assim como Cristo é a igreja, assim é o marido e a mulher. Então o meu relacionamento é só um extrato do meu relacionamento com Jesus. Agora, se o meu relacionamento com Jesus está bem, irmão, o meu relacionamento com a minha esposa vai estar bem. Você está entendendo isso, irmão? Ele fala, assim como Cristo e a igreja, assim é o homem e a mulher. Aí não tem problema, irmão, de se sujeitar, de ser submisso. Aí não tem problema. Olha o que ele diz, as mulheres, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor.
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Olha aqui, irmão. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Então, em uma igreja onde a igreja é sujeita a Cristo, não tem problema de relação de casamento. Não precisa nem ter ministração para casais, jantar para casais. Não precisa nem ter aconselhamento. Por quê? Olha o que ele diz, irmão. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a... De novo, irmão. De novo, ele pega o relacionamento de Cristo com a igreja para trazer um entendimento por que o homem tem que amar a mulher. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meu Deus. Aqui Paulo apelou, né? Tem mulher que fala assim, eu não quero ser submissa ao meu marido. Aí o marido podia falar assim, então vamos trocar. Eu me submeto a você e você me ama como Cristo amou a igreja. A boca dá para você? Dá para trocar? Vamos trocar então. Eu me submeto e você me ama como Cristo. Como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela, dando a própria vida. Aí ela fala, não, então vamos voltar, né? Vamos destrocar. Então, irmão, o fardo aqui é mais pesado para o homem. Porque se ele falasse assim, ó, ame igual Abraão amou Sara, dá de boa, tranquilo. Agora ele falou, não, ame como Cristo amou a igreja. Aí, meu irmão, apelou. Misericórdia. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Aleluia. Olha a nossa responsabilidade, maridos. Olha a nossa responsabilidade. Nós temos que amar as nossas esposas, santificá-las pela lavagem da palavra, para apresentar uma igreja sem mácula. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes alimenta, a ela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Cristo alimenta a igreja, Cristo santifica a igreja, Cristo dá vida pela sua igreja, e é assim que os maridos devem amar as suas esposas. Então, irmão, um gabinete de pastor que vive cheio de casais lá, pastor, ele deixou a toalha em cima da cama. Toalha molhada em cima da cama. Pastor, mas ela colocou muito sal no feijão. É esse tipo de problema que tem na igreja, irmão. Se nós entendêssemos, irmãos, que assim como o relacionamento da igreja e de Cristo precisa ser o relacionamento do homem e da mulher. O relacionamento nosso com Cristo é um extrato do nosso casamento. É um extrato. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, me relacionar bem com Deus. Me relacionar bem com o meu noivo, que é Jesus. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão dois, uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si também ame sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Então, irmão, já deu para entender, né? Que o meu relacionamento com Jesus é um extrato do meu casamento. Se o meu relacionamento com Jesus está bem, o meu casamento estará bem. Não tem outra fórmula, irmão. E para encerrar, só para nós lermos esse texto de 1 Pedro, capítulo 3.
versículo 1 ao 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 7. E aí a gente começa a entender, irmãos, que não tem como um homem que ama Jesus, um homem que ora, um homem que lê a palavra, não tem como um homem desse dar um tapa numa mulher. É incoerente. Não tem como um homem desse gritar com uma mulher. Um homem que ama Jesus, um homem que lê a palavra, um homem que ora, não tem como, irmão. Então a questão é, quando vir um problema de casamento, é perguntar assim, irmão, você ama Jesus? Ô, pastor, eu amo. Você não ama, irmão, porque se você amasse a Jesus, você amava a sua esposa. Você não ia gritar com ela, você não ia agredir ela, você ia tratar ela como um vaso mais frágil. É o texto que nós vamos ler aqui em 1 Pedro, capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao seu próprio marido, para que se ela ainda não obedece à palavra, seja ganho, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento. O que ele está falando aí, irmão? Honesto comportamento. Ele vai observar o seu comportamento e ele vai querer esse Jesus que você serve. Amém? Cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem, e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. O que ele está falando, irmão? Que a mulher é a parte mais frágil do relacionamento. Então eu não posso tratar minha esposa como eu trato os motoristas lá na Matão. Porque homem, irmão, eu não posso tratar ela da mesma forma. Por quê? Porque ela é uma parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ele está falando tudo isso. Se eu trato mal minha mulher, minha oração, Deus não recebe. Então, irmão, o espiritual está totalmente ligado ao natural. Nós poderíamos ir mais fundo aqui, o que Pedro está falando aqui, mas vamos deixar para um dia que tenha só casal aqui, né? Mas versículo 7 ele diz assim, marido, vivei a vida comum do lar com discernimento. O que é vida comum do lar, irmão? É a hora do namoro. É a hora do bem bom, né? Vamos dizer assim. Trate ela com discernimento. Eu não vou falar não, que tem muitos solteiros aqui, né? Mas não vou falar o que Pedro está falando aqui. Mas você entende, né, irmão? Você entende, né, varão, o mistério? Né, pastor? É um mistério, mas um dia que tiver só casal, a gente fala sobre isso. Então ele está falando assim como o relacionamento meu com Cristo é o meu relacionamento com minha esposa. O pastor Juscelio fala muito sobre isso, né, Duda? Assim como Cristo é a igreja, assim é o esposo e a esposa. Se o meu relacionamento com Deus estiver bem, o meu relacionamento no meu casamento vai estar 100%. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te engrandecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ama de uma forma tão maravilhosa, ó Pai.
O Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. E a Tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Que o Senhor abençoe cada marido que está aqui nessa noite, cada esposa que está aqui, Senhor. Que os nossos relacionamentos com o Senhor venham estar totalmente curados, ó Pai. Que nós não possamos viver, Pai, como nécios, como loucos, mas possamos viver como sábios, ó Pai. Que o Senhor lance luz mais uma vez sobre nós. E que o Senhor mostre tudo aquilo que precisa ser mudado em nós, Pai. Que o Senhor tire tudo aquilo, toda a sujeira que há em nós. Toda a imoralidade, Senhor. Meu Deus, toda a soberba, todo pensamento de insubmissão. Meu Deus, toda a soberba, Pai, todo orgulho, tira de nós, Pai. Tira do nosso coração, Pai, toda a insubmissão ao Senhor. Insubmissão à Tua palavra, insubmissão aos nossos cônjuges. Insubmissão, Pai, a uns aos outros. Tira de nós. Nós queremos nos sujeitar ao Senhor e nos sujeitar a uns aos outros, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Vá em paz. Amém? Glória a Deus. A mulherada deu glória a Deus na hora que falou para os maridos amar bastante a esposa. Ouviu bem, né, Pedrão? Tu me amas, Pedro? Pessoal, é o seguinte, sobre o pastel, só para você não ficar pensando coisas, essa promoção foi para ajudar um propósito, não foi para